E eu queria falar essa noite justamente sobre isso, sobre vitória. Recebendo a vitória de Deus. É Deus quem dá a vitória para o seu povo, é Deus quem dá a vitória para a sua igreja, na sua obra. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, livro de Juízes. Esse livro fala do passado do povo de Israel, antes de se estabelecer uma monarquia no povo de Israel, antes deles terem reis. Pouco tempo depois, poucas décadas, eles haviam sido libertos por Deus lá do Egito. O que nós vamos ler hoje, o episódio hoje, aconteceu umas 2, no máximo 3 gerações depois do povo de Israel ter sido liberto do Egito. Livro de Juízes, capítulo 7, nós vamos ler primeiro versículos 1 a 8. Juízes, capítulo 7, versículos 1 a 8. A palavra de Deus diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele, levantando-se de madrugada, acamparam-se junto à fonte de Arode, e o arraial de Midian estava da banda do norte, perto do outeiro de Moré, no vale. Disse o Senhor a Gideão: O povo que está contigo é demais para eu entregar os midianitas em sua mão. Não seja caso que Israel se glorie contra mim, dizendo: Foi a minha própria mão que me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte e retire-se do monte Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda são muitos, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E Gideão fez descer o povo às águas. Então o Senhor lhe disse: Qualquer que lamber as águas com a língua, como faz o cão, a esse porás de um lado. E a todo aquele que se ajoelhar para beber, porás do outro. E foi o número dos que lamberam a água, levando a mão à boca, 300 homens, mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber. Disse ainda o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, vos livrarei, e entregarei os medianitas na tua mão. Mas quanto ao resto do povo, volte cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão as provisões e as suas trombetas, e Gideão enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém reteve os 300. E o arraial de Midian estava embaixo, no vale. Agora versículos 16 a 22. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs na mão de cada um deles trombetas e cântaros vazios, contendo tochas acesas, e disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, como eu fizer, assim fareis vós também. Quando eu tocar a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, tocai também vós as trombetas ao redor de todo o arraial,
e dizei: pelo Senhor e por Gideão. Gideão, pois, e os 100 homens que estavam com ele chegaram à extremidade do arraial, ao princípio da vigília do meio, havendo sido de pouco colocadas as sentinelas. Então tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, segurando com as mãos esquerdas as tochas e com as direitas as trombetas para as tocarem. E clamaram: a espada do Senhor e de Gideão. Conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritando fugiu, pois ao tocarem os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, isto em todo o arraial, e fugiram até Bet-sita, em direção de Zererá, até os limites de Abel-meolá, junto a Tabate. Então todos os homens das tribos de Naftali, de Azer, de todo Manassés, foram convocados e perseguiram a Midian. As tribos do norte de Israel estavam em situação calamitosa. Os amalequitas, lendo aqui o início do capítulo 6, nós vemos que os amalequitas, junto com os midianitas, invadiam aquela região. Gideão era da tribo de Manassés, a época que ocupava a maior área ali no norte de Israel, né? E esses 2 povos, midianitas e amalequitas, pastoreavam rebanhos, e era uma multidão. Eles vinham invadindo toda aquela área até o litoral, conforme diz o capítulo 6, destruindo todas as colheitas dos israelitas e ocupando a terra para seus animais pastarem. Vinham não só os exércitos, mas vinha o povo também trazendo os animais para pastarem. Os israelitas, o que fizeram? Fizeram depósitos para as suas colheitas escondidos nas cavernas, nas montanhas, e também fugiam para as montanhas, fizeram fortalezas nas montanhas, e mesmo as suas cidades que não ficavam nas montanhas, a maioria delas também fortificadas. E mais uma vez vinha uma multidão dessa, vamos dizer assim, de gafanhotos humanos, né, destruindo tudo pelo seu caminho. E a palavra de Deus diz que foi porque o povo de Israel deixou Deus de lado e pecou, e se curvou diante dos deuses daqueles povos ao redor. Por isso Deus permitiu isso. Então o capítulo 6 diz que eles clamaram a Deus na hora do aperto, né? Na hora do aperto, o pecador lembra de Deus. Clamou a Deus, o povo de Israel. Capítulo 6 que diz que Deus não enviou um libertador, não. Enviou um profeta. Capítulo 6. Um profeta que falou: olha, tudo isso está acontecendo porque vocês resolveram pecar contra Deus. E eu creio que a pregação desse profeta teve êxito, porque Deus levantou um homem para libertá-los. Eu creio que aquele povo se arrependeu diante da pregação desse profeta, porque Deus então chamou Gideão. O mensageiro de Deus disse para Gideão, capítulo 6, versículo 14: vai nesta tua força e livra Israel da mão de Midian. Porventura não te enviei eu? Deus disse claramente para Gideão, ele estava só. Deus disse claramente que ele tinha agora como missão libertar o seu povo dessa opressão
dessa destruição daquele povo numeroso, né? Dos midianitas e dos amalequitas, né? E nós vemos aqui ainda no capítulo 6, versículo 34, diz que o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. O que quer dizer isso? Controlou Gideão, dirigiu Gideão completamente. E o que Gideão fez? Tocou a trombeta. E as pessoas ali daquela cidade que ele vivia, né, o seu clã dos Abiesreitas, né, um clã da tribo de Manassés, vieram ao seu chamado. E Gideão então os convocou para a batalha contra os midianitas e mandou que enviasse, que eles fossem como mensageiros às outras tribos ali do norte de Israel, convocando-os para a batalha. E eles se juntaram todos. Eles atenderam ao chamado de Gideão. Vieram. Eram 32 mil. É só somar aqui o que diz o versículo 3 do capítulo 7. É só somar que a gente vê aqui que eram 32 mil, e ainda eram poucos, em face da invasão enorme lá dos midianitas e amalequitas. 32 mil ainda eram poucos para enfrentá-los. E o que Deus disse? Apesar disso, o que Deus disse a Gideão? Versículo 2 do capítulo 7. Olha, tem gente demais com você. Apesar de, em comparação com os midianitas, serem minoria no campo de batalha, ainda há a possibilidade de, depois de eu dar a vitória a vocês, eles dizerem: não, fomos nós que vencemos. Deus queria que ficasse bem caracterizado, Deus queria que ficasse bem patente, bem claro, que a vitória que eles teriam sobre aquele povo invasor era dada por Deus. Deus queria ensinar ao seu povo dependência. Nós não podemos depender de nós mesmos, nós não podemos nos julgar autossuficientes, nós temos que depender de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós vemos aqui o povo, depois indo para a batalha, fazendo a sua parte, com uma estratégia que Gideão deu e tudo, fez a sua parte, mas sempre dependendo de Deus, dependendo da sua orientação. Ele orientou a Gideão o que deveria ser feito, e dependendo também da ação de Deus, porque quando Gideão e os 300 fizeram o que deveria ser feito, o próprio Deus interviu e diz que fez a espada de um midianita voltar contra a espada de outro midianita, e eles mesmos se destruíram, e depois os que sobraram se puseram em fuga pela ação de Deus. Meus queridos, nós, se queremos vitória na obra de Deus, se nós queremos vitória no combate em que nós estamos, pela pregação do Evangelho, pela pregação da palavra de Deus, nós precisamos ter essa dependência de Deus. Todas as vitórias que Deus der à nossa igreja, nós precisamos reconhecer que foi Deus. E para conquistar essas vitórias, nós precisamos depender dEle, da orientação dEle e da ação dEle, né? Jesus mesmo ensina lá no Evangelho de João, no capítulo 15, quando ele diz que ele é a videira verdadeira, ele mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. Nós podemos investir milhões, fazer do bom e do melhor para a evangelização, para a obra missionária, se nós não estivermos orando como aquele garotinho estava, né? Se nós não estivermos dependendo de Deus, buscando a orientação dEle, dependendo da ação dEle, não vai acontecer nada.
Precisamos depender dele. E quando Deus dá a vitória, nós precisamos reconhecer que veio dele a vitória. Nossa igreja está completando 75 anos. Quantas vitórias Deus nos deu ao longo desses 75 anos? Nós precisamos reconhecer que foi Deus. Nós aqui nessa igreja fomos instrumentos, mas quem realmente deu a vitória foi Deus. E Deus também tem muitas outras vitórias para nos dar pela frente. E para Deus nos dar essas muitas outras vitórias, nós precisamos depender dele. E aí Gideão obedeceu. Deus orientou Gideão a dizer o quê? Os que estão com medo vão para casa. Quanto medroso, hein? A maioria era composta de medrosos. Estavam lá prontos para ir para o combate, mas morrendo de medo. Porque na primeira oportunidade que tiveram, assim que Gideão falou: olha, quem está com medo está liberado, pode ir embora, não precisa vir para o combate não. 32 mil iniciais. Desses 32 mil, diz aqui que 22 mil foram embora. Mais do dobro de quem ficou. Mais de 2/3 com medo foram embora. Ficaram 10 mil. E Deus falou assim: ainda é muito. Deus queria que ficasse muito visível que foi Ele que deu a vitória, né? Ainda é muito esses 10 mil. Nós vamos fazer um teste agora com esses 10 mil. Leve-os para beberem água, Gideão. Quem se ajoelhar na beira da água, se abaixando para beber água, esses não servem. Quem entrar na água, pegar a água e lamber igual um cão sem abaixar a cabeça, esse serve. Deus queria os que estavam realmente preparados. Quem se ajoelhou para beber a água podia ser pego de surpresa pelo inimigo, se o inimigo chegasse naquela hora. Se o inimigo soubesse que o povo de Israel estava acampado ali pertinho, em minoria, vamos lá pegar eles. Aqueles que se ajoelhassem para beber água ali, seriam pegos desprevenidos, não teria nem como. Agora, aqueles que entraram na água, aqueles mostraram preparo para a batalha, aqueles mostraram que estavam vigilantes, que não estavam subestimando o inimigo, não. A mão na espada, dentro d'água, pegando com uma mão, porque não haveria outra maneira para beber água desse jeito, senão entrando na água, né? Do meio ali do curso d'água, com visão ampla, né? Para todos os lados, atento, olhando, pega a água e lambe. Esses estavam preparados para a batalha, esses estavam atentos, não estavam subestimando os inimigos, estes eram os que estavam realmente preparados. Deus disse para Gideão: manda os outros embora, fica só com esses 300 aí que estão preparados. Isso nos ensina outra lição. Na obra de Deus nós precisamos estar preparados. Só recebe a vitória na obra de Deus os servos, os soldados de Deus que estão realmente preparados. Lá no livro de Isaías, Deus disse: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Necessário preparo, necessário levar a sério a obra do Senhor. Como é que nós nos preparamos hoje para essa batalha? Por meio da santificação, por meio da oração, por meio do estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. Lá os jovens estavam falando a respeito de certos questionamentos que às vezes as pessoas fazem quando nós vamos evangelizar. E olha, meus irmãos, quem não está lendo a Palavra de Deus, quem não está meditando na Palavra de Deus, quem não está buscando respostas na Palavra de Deus, na hora que um incrédulo desse vem, pode dar uma rasteira e envergonhar o servo de Deus e envergonhar o Evangelho.
Apóstolo Pedro diz lá, se não me falha a memória, 2 Pedro 3,15, se não me falha a memória, referência é essa. Ele diz: estai preparados para responder com mansidão qual a razão da vossa esperança. Nós precisamos estar preparados pelo estudo da palavra de Deus. A nossa igreja proporciona tantas oportunidades para nós estudarmos a palavra de Deus. Em casa, diariamente, precisamos ler, precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos estar preparados por meio da oração. A comunhão com Deus, essa comunhão pessoal com Deus, por meio da oração, ela nos prepara para o combate. Ela nos dá forças para o combate. Ela nos dá essa sabedoria para esse combate espiritual. E a santificação, meus irmãos. Relembrando ainda aqui o Antigo Testamento, episódio da conquista, Josué mandou o povo se preparar para no dia seguinte marchar contra Jericó, atravessar o Jordão para marchar contra Jericó. E Josué convidou o povo, convocou o povo a se santificar. E o que ele disse para o povo? Santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Nós queremos nos preparar para receber a vitória, nós precisamos nos santificar, precisamos orar, precisamos estudar a palavra de Deus, né? Assim nós estaremos bem preparados e Deus poderá nos usar para nos dar a vitória. Gideão manda os outros embora. Manda embora aí esses 9.700. Eles não estão preparados. Esses 300 aí que estão preparados, com esses eu vou lhe dar a vitória. Precisamos estar bem preparados, irmãos, para podermos receber a vitória. E por fim, meus irmãos, eu quero chamar a atenção aqui, versículo 18. Qual o grito de guerra que Gideão disse que aqueles 300 deveriam dar? Pelo Senhor e por Gideão. Ele preparou a estratégia impressionante, uma manobra, linguagem militar, manobra, esqueci o nome, diversionária, algo assim, né? Aquelas trombetas tocando em volta do arraial dos midianitas, turma acordando, né? Turma acordando de madrugada, espantada assim, aquelas trombetas tocando, de repente o estrondo de 300 cântaros se quebrando, e de repente aquele clarão de 300 tochas em volta do arraial. Impressionante. O que passou pela cabeça deles? Se eu tivesse ali, o que passaria pela minha cabeça? Estou cercado aqui por um exército enorme. Gideão preparou a estratégia, etc., e disse: olha, quando nós formos colocar em prática, quando nós tocarmos a buzina, quebrarmos o cântaro, nós vamos gritar isso: pelo Senhor e por Gideão. O que queria dizer? O que significava esse brado de guerra? Que eles estavam ali em nome do Senhor, como instrumentos do Senhor, leais ao Senhor, tinham um compromisso com Deus, por isso estavam ali, e que reconheciam que Gideão era esse instrumento de Deus. Então eles estavam declarando ali a lealdade deles, a fidelidade deles a Deus e ao líder escolhido por Deus, Gideão. Meus irmãos, se nós queremos receber a vitória, nós precisamos ser compromissados com Deus, obedientes a Deus. Deus estava dando as ordens por meio de Gideão, e o povo obedecendo, e aquilo tudo contrariava a lógica, aquilo tudo contrariava a razão, mas o povo tinha compromisso com Deus.
Depois que aquele profeta foi e pregou, eles se arrependeram e resolveram assumir um compromisso com Deus. E eles obedeceram a Deus, fizeram tudo o que Deus mandou. E estavam declarando aquilo ali na hora do combate: nós somos leais a Deus, nós somos compromissados com Deus. E o nosso líder é Gideão. E aí, quando chegou a hora do combate, eles pensaram assim: não, gritar isso aí, nosso grito de guerra está meio... isso não vai infundir terror nenhum aos inimigos, vamos gritar isso não, vamos mudar esse grito de guerra. Eles fizeram assim? Não. Versículo 20 diz que quando chegou lá na hora do combate, eles gritaram mesmo: espada do Senhor e de Gideão. Nós estamos aqui como a espada do Senhor e a espada de Gideão. Meus irmãos, Deus dá a vitória quando nós somos realmente comprometidos com Ele, obedientes a Ele. Tem muita gente que quer bênção, mas não quer ser comprometido com Deus, né? Só quer o lado bom, só quer o lado doce do Evangelho, bênção. E hoje é isso que as igrejas pregam muito: bênção, 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 bênção. Senão a igreja não enche, pastor. E hoje as pessoas, hoje os crentes, não digo os irmãos, mas muitos crentes, não querem líderes que liderem para o combate. Querem líderes que ofereçam diversão, entretenimento. Repito, muitos crentes hoje não querem líderes que levem para o combate, mas querem líderes que ofereçam diversão, entretenimento. Eu fico pensando hoje em dia, se esse episódio de Gideão fosse hoje em dia entre nós, acho que de repente Gideão não conseguia não. Porque quando ele falou: olha, volta para casa os medrosos, né? Os ajudantes deles iam dizer assim: que isso, Gideão, que loucura é essa? Tem uma multidão para a gente enfrentar e você está dizendo aí para os medrosos irem para casa, vai todo mundo embora. E foi mesmo, 22 mil foram embora. Gideão, que isso? Tu tá maluco? Aí ficaram 10 mil. Aí Gideão falou: faz o teste, né, de beber as águas, e 9.700 são mandados embora para casa, não servem, não estão preparados. Só 300, pessoal, 300, vocês 300 é que vão para a batalha, vocês é que vão ser vitoriosos. Vocês já ouviram falar de outros 300 valentes também, né? Só que os outros 300 de Esparta perderam, foram mortos, foram massacrados. Os 300 de Gideão não, os 300 de Deus foram vitoriosos, né? Mas quando Gideão falou: olha pessoal, nós vamos, só nós. Não, Gideão, está maluco, vou não, só nós aqui, só nós 300 e você 301. Gideão, olha lá para baixo para o vale, olha aquela multidão lá de gafanhotos cobrindo todo o vale, parecem gafanhotos. Vou não, Gideão. E que história é essa desse grito de guerra que você quer que a gente dê pelo Senhor e por Gideão? Não, vamos gritar por Israel, é melhor. Nos nossos dias eu acho que teriam destituído Gideão. Nos nossos dias eu creio que teriam ido os 32 mil para a batalha. Nos nossos dias eu creio que os 32 mil teriam perdido a batalha, porque não quiseram obedecer. Nos nossos dias eu acho que não iam querer obedecer a Deus, não iam querer seguir a liderança de Gideão. Nós vivemos dias em que as pessoas têm muita dificuldade de aceitar líderes, de aceitar liderança. Nós vivemos dias assim. Filho não quer obedecer pai, não quer obedecer mãe. Aluno não quer respeitar professor. Funcionário não quer acatar o patrão, né? Não quer acatar patrão. Esposas não querem seguir, muitas vezes, aí fora no mundão, então, esposas não querem seguir a liderança dos maridos.
As pessoas hoje têm muito problema com líder, com liderança. Cada um quer ser o líder de si mesmo, ninguém quer seguir liderança de ninguém. Ah, meus irmãos, e como isso tem sido ruim no trabalho de Deus, na obra de Deus. Será que Deus chamou os líderes só para fazerem figuração? A Bíblia fala dos líderes no Novo Testamento também. E esse texto da palavra de Deus nos deixa muito claro que essa lealdade a Deus também inclui a lealdade aos líderes de Deus. É interessante, no Velho Testamento há alguns episódios em que Deus manifesta juízo sobre aqueles que se rebelaram. Inclusive logo no início, quando Deus está tirando o povo de Israel no Êxodo, o povo se rebela contra Moisés. O que Deus fez? Deus disse para Moisés que eles não estavam se rebelando, não era contra Moisés, não, era contra ele próprio. Se rebelaram contra Moisés. E o que Deus quis fazer? Em face disso, vou destruir todo mundo, Moisés. Aí o que Moisés fez? Não, Senhor, não faz isso. Se quer destruí-los, destrói a mim também. Eu sou parte do povo, por favor, Senhor, não faz isso. Aí Deus falou, tá bom, porque você pediu. Nós vemos ao longo da Bíblia como é grave esse tipo de coisa, da rebelião. E hoje em dia há uma má vontade com os líderes, inclusive dentro das igrejas, meus irmãos. Os líderes são sempre vistos com má vontade. Fica-se sempre com um pé atrás, né? E fala-se mal assim com uma facilidade dos líderes, dos pastores, uma facilidade muito grande. Isso é uma coisa muito grave diante de Deus. Falando de uma pessoa que fez isso com ele, o apóstolo Paulo diz: Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal, mas Deus retribuirá tudo. Alexandre Latoeiro me fez muito mal, mas Deus retribuirá tudo. Deus não deixa passar em branco. E meus irmãos, quando igrejas não querem ser leais a Deus também nesse aspecto, que Deus chama, Deus vocaciona, Deus chama, Deus bota ali, Deus bota aquela pessoa para pregar a palavra de Deus, para orientar. Quando uma igreja ou um grupo de crentes ou um crente se rebela, tem esse tipo de atitude, entrava, empaca a igreja não anda, não é? Aí aquele rebelde vira logo e diz assim: é culpa dos líderes, é culpa dos líderes. E muitas vezes a culpa é dele próprio, que não faz parte dos 300 e quer confrontar Gideão. Interessante, ninguém aqui, Gideão só fazendo coisa doida, meus irmãos, do ponto de vista militar, só fazendo coisa doida. Vai para casa os 22 mil, agora pode ir para casa 9.700, vai para casa também. Agora nós 300 vamos atacar aquela turma lá. E foram. Compromisso com Deus. Meus irmãos, se nós queremos receber a vitória para essa igreja que está completando 75 anos, nós temos que rever nossas atitudes. Nós temos que nos colocar diante de Deus e precisamos rever as nossas atitudes. Será que realmente eu estou dependendo de Deus? Será que de fato eu estou buscando orientação de Deus? Será que realmente eu estou dando espaço para a atuação de Deus em minha vida, na vida da minha família, na vida da minha igreja? Será que eu estou me preparando realmente para servir a Deus
da melhor maneira? Será que eu estou me preparando realmente para esse combate, para ser vitorioso, para Deus realmente poder me utilizar, para Deus poder me usar realmente? Será que eu estou me preparando? Ou será que eu estou levando a vida cristã assim, na flauta? Será que eu estou vivendo a vida cristã assim, na zona de conforto? Não bebo, não fumo, não me prostituo, não tenho vícios, tá muito bom, tá legal, tá muito bom, tá nada. Tem muito ateu que não bebe, não fuma, não se prostitui, não engana, não mata. Não está não. Deus quer muito mais do que isso. Deus quer muito mais do que vir a um culto no domingo na igreja. Deus quer dar vitória para o seu povo, mas nós precisamos estar bem preparados. E, meus irmãos, nós precisamos também parar a pensar: será que eu estou sendo realmente fiel a Deus? Será que eu estou sendo realmente leal a Deus? Será que eu estou sendo elemento na minha igreja para agregar? Será que eu estou sendo elemento na minha igreja para nós ouvirmos realmente a palavra de Deus? Será que eu estou sendo elemento na minha igreja realmente para animar a igreja, para a igreja seguir em frente e colocar mãos à obra? Ou será que eu estou sendo o cara do contra para tudo, botando defeito em tudo, falando mal de todo mundo? Sou fiel a Deus? Sou compromissado com Deus? Minhas atitudes vão demonstrar isso, suas atitudes vão demonstrar isso. Nós precisamos rever nossas atitudes. Nós precisamos ser realmente dependentes de Deus. Nós precisamos realmente todo dia estarmos buscando esse preparo que Deus nos dá, esse preparo espiritual. E precisamos realmente ser leais. Precisamos realmente ser leais e fiéis a Deus, realmente compromissados com Ele. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Esse ano nós vamos ter oportunidade de esforço redobrado, aproveitando esse gancho aí, dos 75 anos, bodas de diamante da igreja. Vamos, de fato, receber a vitória do nosso Deus. Amém.